Olá, meus queridos, sou o professor Márcio e na nossa aula de hoje nós vamos falar dos tubos sonoros. E são dois tipos, os tubos sonoros abertos e fechados. Ou seja, os tubos sonoros são a base de qualquer instrumento de sopro. Um exemplo, a flauta, o apito de um juiz num jogo de futebol, o sax sanfone, trompete e etc. Outro exemplo bem clássico, meus queridos, e bem bacana mesmo, seria uma garrafa com um líquido até uma certa altura em relação a essa garrafa. E é lógico que é um fato que em volta desta garrafa, tanto da parte externa quanto na parte interna, nós temos o ar, não é isso mesmo? E de repente uma pessoa começa a soprar para dentro dessa garrafa, de tal forma que ele produz um som. Eu te pergunto, meu jovem, esta garrafa, ela funciona como um tubo aberto ou um tubo fechado? O que vocês acham? Vamos falar em nossa aula de hoje sobre estes fenômenos. Mas antes, pessoal, quero pedir para deixar o seu like, se inscreva em nosso canal e espero do fundo do meu coração que essa série de aulas sobre acústico esteja te ajudando nesta preparação para o Enem. O tubo aberto, a sua característica é com a abertura dos dois lados, como se fosse um cano mesmo. Agora, o tubo fechado não. Ele é aberto somente de um lado, ou seja, do outro lado ele é fechado. Agora nós temos condições de responder que tipo de tubo é a garrafa, que nós discutimos na nossa introdução. Vejam bem, como ela é aberta de um lado e fechada do outro, isso implica que ele é um tubo fechado, não é isso mesmo? Outro exemplo bem clássico é o apito do juiz de futebol. Perceba que de um lado ele é fechado e o outro ele é aberto, aqui, ó, do qual será onde ele vai assoprar. E quem estará vibrando dentro do apito, melhor dizendo, dentro deste tubo, são as moléculas de ar. Veja que tem uma abertura na parte de cima aqui, ó. Tá vendo? É aonde o ar sai. Por isso que ele é considerado como um tubo fechado, tudo bem? Alguns já podem estar se perguntando, e os tubos abertos? Te falo, a maioria dos tubos são abertos, como que eu apresentei no início da aula, a própria flauta, olha só, ela é considerada um tubo aberto. Vejam que de um lado ela é aberta e no final também tem uma abertura. É por onde o ar tem o seu escape, por onde ele sai. Ou seja, ele sai por esses dois lados. Pessoal, os instrumentos de sopro, em geral, eles são abertos dos dois lados, ok? Os tubos sonoros são a base do funcionamento dos instrumentos musicais. E para a gente entender na questão da formação dos harmônicos, ou seja, do primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico e etc. Dentro desses tubos, a gente precisa estudar primeiramente como se dá essa formação das ondas estacionárias no interior deste tubo. Vocês lembram da nossa aula anterior de ondas estacionárias da corda do violão? Vejam bem, é este exemplo aqui, meus queridos. A onda que está se propagando na corda não é o som. Que fique bem claro isso para vocês. É por isso que ele está sem o som. Nesta corda acontece uma perturbação nela. O som se propagando é outra coisa, completamente diferente, ok? No tubo sonoro é diferente. Dentro do tubo, a onda que vai se propagar é o próprio ar, ou seja, uma onda estacionária pelo som. E esta onda que se forma no tubo é uma onda de pressão
e deslocamento. Vamos entender como se dá a reflexão na extremidade fechada e na extremidade aberta deste tubo. Vamos entender primeiramente em uma extremidade fechada de um tubo, onde nós vamos representar esquematicamente desta forma aqui, ó. Lembrando que a onda sonora é uma onda longitudinal e para representar esse tipo de onda em um tubo, nós vamos representar como se fosse uma onda transversal, ok? Mas que fique bem entendido para vocês que o som é uma onda longitudinal, ok? Então vejam que a onda sonora que está se propagando no ar e ao atingir a extremidade fechada, o som sofre uma reflexão com inversão de fase. Seria como se estivesse propagando em uma corda menos densa e ao atingir a corda mais densa, ela sofre a reflexão com uma inversão de fase. Ou seja, isso é intuitivo, tudo bem, pessoal? Então, nós vamos representar desta forma a onda sendo refletida. Sendo assim, meus queridos, nós temos aqui, neste caso, uma crista e um vale. E poderia também estar sendo um vale mais uma crista, não é isso? Ou seja, qualquer que seja a situação, nós teremos uma amplitude da crista menos uma amplitude do vale, ou seja, uma amplitude igual a zero. Então, podemos dizer que temos em uma onda incidente, da qual ela é refletida, ela vai ser uma transferência destrutiva, ok? Entretanto, nós podemos dizer que nesta extremidade, nós vamos representar aqui agora, meus queridos, nós temos um nó, que será representado por este ponto aqui, ok? Este é o desenho representado na onda estacionária dentro do tubo. Sendo assim, deste lado também, nós temos outro nó. Olha só, não é isso? Meus queridos, como o som é uma onda longitudinal, podemos entender como isso acontece dentro deste tubo. Vejam bem, como o ar ele está vibrando no interior deste tubo, percebo que esta região aqui, ó, ela tem maior amplitude, concorda comigo? Ou seja, é onde o ar que está dentro deste tubo, do qual essa região central do ventre dessa onda, ele é quem vibra com maior amplitude, em torno de uma posição central. Melhor dizendo, as moléculas de ar que está dentro deste ventre aqui, ó, deste carinha, elas estão vibrando com maior amplitude em relação a esses dois nós. Isso implica que quanto mais distante do centro desta onda, menor será a sua amplitude. Porém, quero deixar um alerta aqui para vocês. A frequência desse cara, ela não muda. Ela é constante. E quanto mais próximo do nó, menor será a sua amplitude, a sua agitação molecular. Ou seja, pessoal, seria isso aqui, ó, quando ela está vibrando. Quando ela chega no centro deste ventre, ela tem a maior amplitude. Quando ela vai aproximando deste nó em relação à sua figura do lado direito, a sua amplitude será menor. Ele tem uma oscilação desta forma, com amplitude máxima e amplitude mínima entre esses dois nós. Tudo bem? Nice. Sendo assim, podemos entender que essa região do nó, suas moléculas não vibram, conhecida como região de compressão, ou seja, uma zona de confluência, região onde o ar não sofre a vibração. É por isso que nós chamamos aqui de nó.
Quem está perto do ventre é que vibra com maior amplitude. É assim que se comporta uma onda longitudinal em um tubo, ok? Para o tubo aberto, vejam bem, nós vamos representar este tubo aberto desta forma aqui, ó, onde ele tem uma seção transversal de uma área qualquer. E quando o ar passa do tubo para fora, é como se a área estivesse aumentando. Temos uma área, neste caso aqui, ó, limitada pelo espaço da onda sonora. E de repente, quando ele passa dessa fronteira aqui, invisível, ela sai para uma região que não tem uma área definida. Então, nós podemos concluir que essa mudança do meio implica uma mudança de velocidade. Até porque no tubo o ar está mais denso, não é isso? Ou seja, entende-se então que ao fluir de um meio mais denso para um meio menos denso, ela sofrerá uma reflexão, pois lembrando que em nosso curso do ensino médio, a reflexão ela é inevitável. Vai acontecer uma reflexão sem inversão de fase que nós vamos representar desta forma. Logo, nós temos uma crista mais outra crista, ou um vale mais um vale. Isso implica ser igual a quê? Amplitude mais amplitude é igual a 2A. Sendo assim, nós temos uma interferência construtiva. Então, na extremidade aberta, sempre se forma um ventre. Que fique bem claro também isso para vocês. Ou seja, o som nesta região está vibrando com grande amplitude. Podemos dizer então que na extremidade fechada sempre será um nó e na extremidade aberta tem que ser um ventre. Espero que tenham gostado desta aula, que ficou bem entendido para vocês. Resolvi fazer uma aula só para entendermos como acontece o fenômeno em tubos abertos e fechados. Pois eu acho muito importante vocês saberem a respeito disso, pois quando vocês forem já formados em medicina, para vocês não saírem dizendo para os seus pacientes que o ultrassom é uma onda eletromagnética, pois caso contrário, ele vai tomar um grande susto ao ouvir você dizer isso. O meu muito obrigado, fique com Deus e um próspero ano novo. Até a nossa próxima aula. E lembrando, isso é física.